Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 16, 5-11. Disse Jesus: Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, vossos corações se encheram de tristeza. Mas eu vos digo a verdade: é conveniente para vós que eu vá. Porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, vai convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao julgamento. Quanto ao pecado, porque não creem em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quanto ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala de uma grande realidade das nossas vidas, dos nossos corações. A tristeza que a morte nos traz, muitas vezes, nos cega e impede de vivermos na esperança da ressurreição. Jesus está indo para o Pai de onde ele veio. É parecido um pouco com o nosso anseio de eternidade, com o nosso anseio de felicidade. Mas é a realidade espiritual e a realidade concreta que Jesus ensina com a sua vida. Ele veio e voltou. Nós também viemos. Nós não viemos do nada e nós voltaremos. Então ele fala para os discípulos que os discípulos estão entristecidos pela separação, entristecidos porque não o verão mais da forma normal, natural, carnal, como nós nos vemos, nos enxergamos. Mas ele pede, na realidade, que os discípulos se alegrem porque ele está voltando para o Pai de onde ele veio. E esse é o anseio também de cada um de nós, os nossos corações. Isso é um alento, essa palavra é uma ajuda, um auxílio para nós, para alimentar a nossa esperança quando nós nos despedimos das pessoas que amamos, quando elas se vão. E Jesus continua falando e dizendo que ele precisa ir para enviar-nos o Paráclito, o Espírito Santo, o Auxiliador, aquele que nos dá os dons, que nos dá a sabedoria, que nos dá o entendimento, que nos dá a fortaleza, que nos dá o conselho, que nos dá, enfim, os dons que nós precisamos, os dons sobrenaturais para viver bem esta vida. Então Jesus coloca isso de uma forma clara, que é necessário que ele vá, porque ele enviará do Pai o Espírito Santo a todos nós. E o Espírito Santo é a nossa força, é a luz que nos ilumina, é a luz que irradia sobre nós, é a força que nós temos para nós continuarmos vivendo, para nós permanecermos no caminho, para nós continuarmos vivendo a palavra de Deus, buscando então na caminhada esse mesmo norte, essa mesma meta que Jesus alcançou, que é a vida eterna com o Pai. E por último, Jesus fala a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O pecado é não acreditar em Cristo. Em outras palavras, em outro momento, o São Paulo vai dizer que o único nome que nos foi dado para a nossa salvação sob o céu e acima da terra é o nome de Jesus Cristo, Senhor. Então é só por esse nome que somos salvos. Nenhum outro nome salva a não ser o nome de Jesus. Quando nós negligenciamos, quando nós não aceitamos o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós erramos o alvo. Esse é o pecado. O pecado é errar o alvo, errar a meta. E se nós erramos o alvo, erramos a meta, nós estamos perdidos, fora da salvação e sem salvação. A justiça é colocar tudo no seu devido lugar. Então Jesus fala que a justiça é que ele vai para o Pai e não me vereis mais. Então, a eternidade é isso, é ir para junto do Pai. Existe a vida eterna. Deus nos espera, Deus nos acolhe de volta no seu seio. Essa é a verdade, essa é a grande verdade da nossa vida, a verdade eterna que nós devemos viver, que nós devemos pensar, que nós devemos acolher em nosso coração. E por último ele fala que o príncipe desse mundo já está julgado, Aquele que já está condenado é aquele que já rejeitou a Deus, aquele que já disse não, que já não quis mais a obra de salvação, a obra que Deus criou, tudo aquilo que foi criado por Deus. Então o príncipe deste mundo já está julgado porque ele não aceita Deus como Senhor, como Pai, e ele então já está perdido, já está condenado. Isso serve para todos nós também, naquilo que nós escolhemos acreditar, naquilo que nós escolhemos crer verdadeiramente e naquilo que nós escolhemos viver nesta vida.
que nós possamos acolher o Espírito Santo Paráclito, que nos auxilia e que nos conduz. Um abraço, um bom dia para você.